Imagine viver a maior alegria da sua vida, o nascimento de um filho. Você segura aquele pequeno ser nos braços, sente o cheiro, o calor, a promessa de um futuro. Mas, e se nesse exato instante, uma voz silenciosa dentro de você sussurrasse que algo está terrivelmente errado? E se anos depois, essa dúvida se transformasse em uma verdade tão devastadora que abalaria não apenas a sua família, mas também a de outra pessoa que você jamais conheceu? Esta é a história de Cláudio e Ana, um casal que descobriu da forma mais cruel que o filho que criavam não era o seu. E o que eles encontraram ao desvendar esse mistério foi uma trama de destino, erros e a incrível força do amor. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir é uma história que desafia a compreensão, um enigma de vidas trocadas que mudou o rumo de duas famílias para sempre. O nascimento de Lucas aconteceu em uma manhã aparentemente comum, num hospital simples de bairro. Um lugar com cheiro de flor nova nos corredores e um nervosismo bom no ar, típico de um novo ciclo que se iniciava. Cláudio esperava ansioso na porta do quarto, o coração disparado e um pequeno presente, cuidadosamente embrulhado, nas mãos trêmulas. Lá dentro, no centro cirúrgico, Ana vivia o momento mais intenso de sua vida. Era o primeiro filho, o início de uma nova vida. Tudo correu bem. O bebê nasceu saudável, com um choro forte e um olhar inquieto, como se já estivesse curioso pelo mundo. As enfermeiras sorriram, elogiaram a força do menino. Cláudio, ao ser chamado, entrou na sala com os olhos marejados, pronto para celebrar. Mas no meio de toda aquela alegria, um pequeno e estranho detalhe se infiltrou na mente de Cláudio. Foi só um instante. Quando a enfermeira pegou o bebê e o colocou cuidadosamente em seus braços, um frio percorreu sua espinha. Ele congelou. Não soube dizer exatamente o que era. Talvez os traços do rosto, talvez a forma do olhar. Era uma sensação confusa, como se estivesse segurando o filho de outra pessoa. Cláudio não disse nada. Achou que era apenas uma ideia vinda do cansaço, do estresse, da emoção avassaladora do momento. Era o medo de não saber ser pai, o pavor de uma responsabilidade imensa. Engoliu aquela estranha percepção e sorriu, forçando-o a parecer natural. Mas a dúvida ficou guardada, pequena, silenciosa, ali, num canto do peito. Os meses passaram. Lucas crescia forte, sorridente e curioso. Ana era uma mãe dedicada, carinhosa, mergulhada na nova rotina de mamadeiras, fraldas e canções de ninar. Cláudio fazia o possível para participar de tudo. As primeiras papinhas amassadas com carinho, os primeiros passos desajeitados, as noites mal dormidas que vinham com cada dentinho nascendo. Mas mesmo com todo o esforço, algo entre ele e o filho parecia distante. Não havia rejeição, apenas um certo desconforto, uma barreira invisível. E o pior, ele se sentia culpado por sentir isso. Tentava se convencer de que era impressão, que todo pai de primeira viagem passa por inseguranças, que era a nova e esmagadora realidade. Mas a dúvida, aquela mesma de meses atrás, nunca sumia completamente. Ficava ali, sussurrando. Tem algo errado. A vida de Cláudio e Ana seguia seu curso, em uma rotina que, aos olhos de fora, parecia perfeita. Mas as sombras da dúvida de Cláudio, aquelas que ele tentava sufocar com amor e dedicação, persistiam. A vida, no entanto, tem suas próprias formas de revelar verdades ocultas. Quando Lucas tinha 2 anos e meio, uma preocupação mais palpável e imediata surgiu. O pequeno começou a apresentar dificuldades respiratórias. Não eram resfriados comuns. Eram semanas de tosses persistentes, visitas urgentes a prontos socorros em madrugadas frias, inalações exaustivas no meio da noite e retornos médicos que pareciam não levar a lugar nenhum, apenas a um ciclo exaustivo de incerteza.
A preocupação de Ana e Cláudio crescia a cada dia, transformando o aconchego do lar em um ambiente de ansiedade constante. Um dos médicos, mais atento e com um olhar experiente, recomendou um painel genético detalhado. O objetivo, segundo ele, era investigar possíveis predisposições hereditárias que pudessem explicar os sintomas recorrentes de Lucas. Era um exame comum, disse o doutor. Apenas um protocolo para um diagnóstico mais preciso, um caminho para desvendar o que afligia o menino. Cláudio e Ana, sem hesitar, autorizaram. Cláudio, sempre proativo, ofereceu-se ele mesmo para doar sangue junto com o filho, para facilitar a análise e acelerar o processo. Tudo parecia simples, uma etapa burocrática e necessária no caminho para a saúde e o bem-estar de Lucas. Mal sabiam eles que aquele simples frasco de sangue conteria a chave para desvendar um segredo que desintegraria suas vidas. Dias depois, em uma tarde ensolarada que contrastava com a escuridão que viria, o telefone de Cláudio tocou. Era o laboratório, e a voz do outro lado da linha, formal e urgente, pediu que ele comparecesse pessoalmente para discutir os resultados. Um calafrio percorreu a espinha de Cláudio. A simples formalidade do pedido já era um mau presságio. Na sala fria do consultório médico, o ar parecia pesado, carregado de uma tensão invisível. O médico, com um semblante cauteloso e profissional, não demorou muito para ir direto ao ponto. Ele explicou, usando termos técnicos que pareciam se dissolver no ar, que o resultado do exame de compatibilidade genética mostrava uma ausência completa de correspondência entre Cláudio e Lucas. Isso significava, com clareza científica inquestionável, implacável. Ele não era o pai biológico da criança. Cláudio ficou paralisado. O mundo perdeu o som, como se um interruptor tivesse sido desligado. A sala girava em um vórtice silencioso, mas ele estava preso em um vácuo, incapaz de se mover ou respirar. A dúvida que ele havia engolido no berçário, aquela pequena semente silenciosa, agora explodia em sua mente como uma bomba atômica. Ele pediu outro exame. Desesperado, suplicou por um terceiro. Cada novo resultado era um golpe martelando a mesma verdade cruel, destruindo todas as suas certezas, cada memória, cada fragmento daquela vida que ele acreditava ser sua. Todos confirmaram a mesma coisa. Cláudio voltou para casa com o resultado do exame dobrado no bolso, o papel amassado junto com sua própria sanidade, a cabeça em colapso total, latejando com a traição imaginada. Não jantou. Não perguntou nada. Mal olhou para Ana naquela noite, cada vislumbre dela era um punhal em seu peito. Ela notou o olhar distante, os olhos marejados, a forma como ele se esquivava de qualquer toque ou palavra. Mas ele não disse uma palavra. O silêncio era uma tortura para Ana, que sentia a parede de gelo se erguer entre eles, uma barreira invisível, mas palpável. No dia seguinte, ele dormiu no sofá, evitando o quarto que um dia foi o santuário de seu amor. No outro, saiu cedo, voltou tarde, evitava qualquer tipo de contato visual. O ar na casa se tornara denso, irrespirável, carregado de uma acusação que Ana não compreendia. Ela tentava se aproximar, perguntar, mas ele se fechava. O medo apertava seu peito. No terceiro dia, a tensão era insuportável. O silêncio, mais do que qualquer grito, parecia rasgar o ambiente. Cláudio finalmente falou. Na sala, com a voz embargada e quase irreconhecível, carregada de uma dor e de uma raiva que ela nunca havia visto, ele disse que sabia de tudo. Disse que havia feito exames. E então, as palavras que mudariam tudo. Que Lucas não era seu filho. E encarando Ana com um olhar partido, desprovido de todo o amor que um dia os uniu, ele soltou a frase que a rasgou por dentro, destruindo o chão sob seus pés. Você me traiu e agora está querendo fingir que nada aconteceu? Que Lucas não é meu filho, mas ainda quer que eu viva essa farsa?
Ana tentou perguntar, tentou entender, tentou reagir, mas as palavras não vinham. Um nó se formou em sua garganta. Seu cérebro se recusava a processar. Traição? Como? Ele não quis ouvir. Cada tentativa dela de explicar, de tocar, de implorar por compreensão era recebida com um muro de silêncio e repulsa. Ele foi até o quarto, arrumou uma mochila em movimentos rápidos e bruscos, pegou apenas o básico, os gestos de um homem que fugia de uma verdade insuportável. E antes de sair pela porta, com a mão já na maçaneta, deixou uma última frase, um veneno que a deixaria em ruínas. Você sabe o que fez, e eu não posso mais viver com isso. E então ele foi embora. A porta se fechou com um eco que parecia selar o fim de tudo. Com isso, Ana caiu no chão da sala, ainda de pijama, o tecido mole de algodão contrastando com a dureza do mármore frio. Lucas, inocente em seus braços, balbuciava algo incompreensível, seus olhinhos curiosos fixos na mãe que desabava. O mundo de Ana desabava junto com ela. Sentia o coração em pedaços, o ar faltava, sem entender absolutamente nada. Era como se um raio a tivesse atingido em plena luz do dia, sem aviso. Sentia que estava sendo acusada por algo que não fez. Uma dor lancinante de injustiça a perfurava. Mas, por mais que gritasse por dentro que era inocente, a ausência de respostas, a fuga de Cláudio, fazia tudo parecer confuso demais, inexplicável. Ela se sentia em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ana entrou em choque. Os dias se arrastaram, indistintos, cinzentos. As horas eram uma eternidade vazia. Ela lia e relia o bilhete de Cláudio, cada palavra uma facada renovada. Tentou ligar para ele incansavelmente, centenas de vezes, mas o telefone só caía na caixa postal ou ele desligava. Nenhuma mensagem era respondida. Procurou amigos em comum, parentes, implorou por notícias, por uma explicação, por qualquer migalha de clareza que pudesse preencher o abismo que se abrira. Mas não conseguiu alcançar ninguém. Cláudio parecia ter evaporado, levando consigo qualquer vestígio da vida que compartilhavam. A solidão a esmagava. A casa, antes cheia de risos e planos, agora ecoava o silêncio de seu desespero. Lucas, com sua inocência radiante, era seu único ponto de ancoragem, mas também uma fonte de dor incompreensível. Como olhá-lo, amá-lo, sem que a acusação de Cláudio e a estranha sensação de que algo estava errado com sua própria maternidade a assombrassem. As contas começaram a se acumular. Cláudio era o principal provedor. Sem ele, o futuro financeiro se tornou um novo tormento. Ana precisou revirar suas economias, cortar gastos essenciais. As noites eram um inferno de insônia. O dia, uma luta para manter um semblante de normalidade para Lucas. A vergonha e o medo a impediam de buscar ajuda mais abertamente. Como explicaria que seu marido a acusava de traição por causa de um exame e que ela própria não compreendia o que estava acontecendo? A narrativa de Cláudio, mesmo que falsa, já deveria estar circulando entre conhecidos, transformando-a em uma vilã, em uma história que ela não escrevera. Ela sabia, no mais profundo de si, que nunca havia traído Cláudio. Jamais. Seu amor por ele era inabalável, que Lucas era seu filho. Ela o havia gerado, sentido cada chute, cada enjoo, cada contração no parto. Aquele vínculo era real, visceral. Mas e se o exame de Cláudio estivesse certo? E se algo tivesse acontecido sem que ela soubesse? Algo tão impensável que desafiava sua memória, sua própria experiência? A dúvida de Cláudio agora se tornava a sua própria tortura. Tomada por um desespero crescente e por uma necessidade urgente de respostas que pudesse confrontar a realidade, Ana decidiu fazer o exame de DNA por conta própria. Não contou a ninguém. A ideia de compartilhar sua angústia e a estranha acusação a paralisava de vergonha. Foi sozinha,
com o coração apertado por uma premonição sombria, levando Lucas no colo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. E uma semana depois, os dias mais longos de sua vida, ela estava sentada novamente, na mesma sala fria, com o mesmo ar pesado e silencioso onde Cláudio havia estado. O cheiro de álcool hospitalar e tristeza parecia impregnar as paredes. Com as mãos trêmulas e o estômago revirado, ela recebeu o laudo nas mãos. O exame dizia o impensável. A verdade era um golpe ainda mais devastador do que a partida de Cláudio. Ana também não era a mãe biológica de Lucas. Ela não conseguiu segurar. O papel escorregou de seus dedos dormentes. Desabou ali mesmo, não com um grito, mas com um choro abafado que vinha da alma, que parecia rasgar seu peito. Chorou em silêncio por longos minutos, com o laudo no chão aos seus pés, o filho ao lado brincando inocentemente com um carrinho de brinquedo, sem saber o que se passava, alheio ao colapso de sua mãe. O mundo parecia não ter mais chão. As paredes giravam, a cabeça zunia. Como aquilo era possível? Como uma criança que ela carregou no ventre por 9 meses, que sentiu nascer, que amamentou, que embalou em seus braços, não era dela? A médica tentou acalmá-la, oferecendo água, palavras de consolo, mas as palavras eram como ruído distante, abafadas pelo pânico absoluto que tomava conta dela. Nada fazia sentido. Ana saiu do laboratório com passos trôpegos, como se estivesse caminhando sob a água, cada movimento um esforço hercúleo, a mente em torpor. Ela não sabia se estava vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar ou se havia entrado em uma história de outro mundo, onde as leis da biologia e da maternidade eram subvertidas. Mas no fundo, entre o torpor e a dor, uma única pergunta começou a gritar dentro dela, mais alto que o desespero, mais clara que o caos. Se esse não é meu filho, onde está o meu verdadeiro filho? Onde ele foi parar? Depois da revelação devastadora, Ana estava em choque, mas um novo tipo de força, nascida da angústia e da necessidade de respostas, começou a surgir. A dor de ver seu casamento desmoronar foi apenas o começo. Não havia dúvidas dentro dela. Aquele filho havia saído de seu ventre. Ela lembrava do choro, do toque, de cada segundo depois do parto. E mesmo assim, o exame dizia outra coisa. Foi então que Ana entendeu. Algo estava muito errado, e se queria respostas, teria que ir atrás por própria conta e risco. O dia seguinte amanheceu com seus olhos marcados pelo choro da noite anterior, mas com uma nova determinação. Ela voltou ao hospital onde havia dado à luz. Andar por aqueles corredores que antes representavam a felicidade lhe causava agora uma estranha sensação de repulsa. As paredes eram as mesmas, os corredores os mesmos, mas tudo parecia mais frio, mais sombrio agora. No setor de registros, ela pediu acesso ao prontuário do parto. Disseram que os arquivos haviam sido digitalizados, que levaria tempo, que era necessário protocolo. As desculpas esfarrapadas pareciam ensaiadas. Ela insistiu. Voltou no dia seguinte. Voltou no outro, com uma obstinação que surpreendia a si mesma. A burocracia do hospital era uma barreira, mas Ana não era de desistir. Enquanto tentava driblar a resistência da instituição, ela mexia em seus próprios arquivos em casa. E foi ali, numa pasta antiga de fotos e ultrassons, que encontrou algo que nem lembrava que existia. Uma foto tirada por Cláudio no primeiro dia do bebê no berçário. Lucas pequenino usava a pulseira de identificação no bracinho. A imagem era um pouco embaçada, mas o código na pulseira era visível. Ana, com as mãos tremendo, comparou aquele número com o que constava no documento oficial de nascimento do hospital. Não batiam. Naquele instante, tudo dentro dela parou. A respiração suspensa, o coração batendo forte nas têmporas. A pulseira estava trocada. Mas como? Por quê?
E onde estava o filho que de fato ela havia dado à luz? Nos dias que seguiram, Ana viveu entre a dor lancinante e a investigação quase obsessiva. Cada detalhe do parto foi revisitado mentalmente. Ela anotava nomes, turnos, rostos, uma enfermeira antiga que havia se aposentado, uma técnica de enfermagem que já havia sido transferida para outra cidade, a médica de plantão naquela madrugada. Todos os nomes passaram a fazer parte de um mapa que ela montava sozinha, como uma detetive em busca de um pedaço perdido de sua vida. A desconfiança no hospital se tornava uma certeza. Com a certeza da pulseira trocada, Ana sentiu uma mistura avassaladora de pavor e uma determinação quase febril. Aquele pequeno pedaço de plástico, com números que não se alinhavam, era a prova que ela tanto buscava, mas também a chave para um abismo de verdades desconfortáveis. Era como se a neblina densa e opressora que cobria sua vida, que sufocava sua alma e obscurecia cada pensamento, começasse, enfim, a se dissipar. Não que a visão que surgia fosse clara ou bela, pelo contrário, revelava um caminho sombrio, tortuoso e repleto de armadilhas, mas com a promessa, ainda que distante, de respostas. Aquele rastro, por mais doloroso que fosse, era a única esperança. Ela sabia, em cada fibra de seu ser, que precisava ser cautelosa, que o hospital, com sua resistência e suas desculpas esfarrapadas, estava claramente escondendo algo de proporções monumentais. A burocracia do hospital era um monstro de 1000 cabeças. Cada pedido de Ana era recebido com evasivas, com promessas de verificar que nunca se concretizavam, com portas fechadas e olhares esquivos. A impotência a corroía, mas também alimentava sua fúria silenciosa. Foi então que a exaustão se uniu à lucidez. Ela não conseguiria sozinha. Decidiu, com o coração apertado pela necessidade de investir o pouco que tinha, que era hora de procurar ajuda profissional. Contratou um advogado, um especialista em direito da saúde, que a ouviu com atenção e, mais importante, com seriedade. O Dr. Almeida era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um olhar perspicaz, que exalava confiança. Ele a orientou sobre como proceder, explicando os passos legais, os prazos, as possíveis resistências. Suas palavras eram um bálsamo para a mente atormentada de Ana. O primeiro passo foi uma série de notificações formais enviadas ao hospital. Documentos pesados, com linguagem jurídica incisiva, exigindo acesso imediato a todos os registros daquele dia fatídico. Listas completas de funcionários de todos os turnos, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de limpeza, fitas de segurança de todas as câmeras das áreas de maternidade e berçário e o prontuário completo de outros partos realizados nas horas próximas ao seu. A instituição, inicialmente, tentou resistir com a mesma teimosia de antes, alegando privacidade dos pacientes e uma infinidade de burocracias internas. Mas a ameaça velada e depois explícita de uma ação judicial formal, com o peso da reputação manchada, finalmente os fez ceder, ainda que lentamente e a contragosto. As primeiras caixas de documentos começaram a chegar ao escritório do Dr. Almeida. Um labirinto de papel que prometia e temia revelar a verdade. Enquanto o advogado lidava com a pesada e lenta parte legal, Ana continuava sua própria investigação, movida por uma intuição que beirava a obsessão. Suas noites eram passadas em claro, não mais chorando, mas pesquisando. Ela conversava com vizinhas que haviam tido filhos na mesma época, visitava grupos de mães online, em fóruns e redes sociais, pesquisando incansavelmente por qualquer pista, qualquer menção a eventos incomuns naquele hospital ou período. Digitando termos de busca como erro hospitalar, maternidade, nome do hospital, bebê trocado, nome da cidade, problemas parto, data. Ela revirava páginas e mais páginas, sentindo a cada clique a urgência de seu coração.
Foi assim que, em um grupo de apoio a mães de primeira viagem, um grupo antigo e quase inativo, uma postagem de alguns anos atrás lhe chamou a atenção como um imã invisível. O título era simples, mas o conteúdo para Ana era um raio. Parto difícil no Hospital Esperança. Alguma mãe mais passou por isso? A autora da postagem, uma mulher chamada Mariana, relatava ter tido um parto complexo no mesmo hospital, na mesma semana exata do nascimento de Lucas. O detalhe que fez o coração de Ana disparar, fazendo o sangue gelar e depois ferver em suas veias, era a menção de que Mariana havia dado à luz um menino saudável, mas pequeno, que precisou ficar alguns dias na UTI neonatal por precaução. Sua história, de uma preocupação inicial e um alívio posterior, parecia um eco distante, quase um espelho invertido da sua própria angústia, mas com uma criança viva e saudável no final. Uma criança nascida na mesma época, no mesmo hospital, com uma internação na UTI neonatal que poderia justificar um tempo prolongado longe do olhar atento dos pais. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Era uma chama de esperança, misturada com um terror gelado. Tomada por uma intuição forte, desesperadora e quase profética, Ana, trêmula, entrou em contato com Mariana através de uma mensagem privada. As palavras pareciam se amontoar em sua mente. A dificuldade de explicar a situação era imensa, mas a urgência a impulsionava. Para sua surpresa, Mariana respondeu. As duas combinaram de se encontrar em um café discreto, longe dos olhares curiosos e do burburinho da cidade. O encontro foi um misto intenso de angústia, cautela e uma esperança quase irreal. Mariana era uma mulher de semblante cansado, com a leveza de quem já havia enfrentado batalhas, mas com um brilho de resiliência nos olhos, um reflexo da força que Ana própria havia encontrado. Ela contou sua história de mãe de primeira viagem, das preocupações com o filho na UTI, das madrugadas passadas em vigília e da imensa alegria ao finalmente levá-lo para casa, alguns dias depois. Seu filho, que ela carinhosamente chamava de Davi, era agora um menino ativo, curioso e feliz, um raio de sol em sua vida. Mariana falava de Davi com um amor palpável, o mesmo amor que Ana sentia por Lucas. Ana, com a voz embargada pela emoção e pela magnitude do que estava prestes a revelar, contou sua própria história. Falou da dúvida silenciosa de Cláudio, da terrível descoberta dos exames de DNA que abalaram seu casamento, da pulseira trocada, daquele número diferente que parecia gritar uma verdade invisível. Ela mostrou a Mariana, com as mãos tremendo, a foto da pulseira de Lucas, com o código diferente do registro hospitalar. Mariana, a princípio, ouvia com uma curiosidade compreensiva, mas à medida que os detalhes se desenrolavam, o choque começou a tomar conta de seu rosto, uma palidez repentina. Ela revelou, quase num sussurro, que nunca havia reparado na pulseira do próprio Davi em detalhes, ou que talvez estivesse acostumada a vê-lo sem ela após os dias na UTI, onde a identificação era mais rigorosa por outros meios, e a prioridade era a saúde do bebê. A informação parecia irrelevante na época, mas agora a semente da dúvida havia sido plantada no coração de Mariana também e germinava com uma velocidade assustadora. Juntas, sentadas àquela mesa de café, entre goles de café frio e xícaras intocadas, as duas mulheres, unidas por uma tragédia que ainda estava por se revelar completamente, começaram a ligar os pontos. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava com uma precisão assustadora. O hospital estava escondendo algo grave. A troca de bebês não era apenas uma possibilidade terrível. Era uma realidade chocante, cada vez mais real e plausível. Um erro catastrófico ou algo mais sinistro havia acontecido.
Com a ajuda do Dr. Almeida, que se tornou um aliado inestimável nessa jornada, solicitaram um teste de DNA completo para ambas as crianças, Lucas e Davi, e seus respectivos pais que os criavam. Era um passo doloroso, uma decisão que confrontaria a realidade de duas famílias de forma irreversível. Mas era a única forma de descobrir a verdade, de desvendar o enigma que aprisionava suas vidas. A espera pelos resultados foi uma tortura silenciosa, cada minuto se arrastando como uma eternidade, carregado de expectativa e de um medo visceral do que viria à tona. E então, os dias de agonia chegaram ao fim. Os resultados chegaram ao escritório do Dr. Almeida em envelopes lacrados, pesando como chumbo nas mãos de Ana e Mariana, que aguardavam lado a lado, o fôlego suspenso, os corações batendo em uníssono. A tensão era palpável, o ar irrespirável. O choque foi indescritível. Os laudos, em linguagem científica fria e impessoal, confirmavam a verdade que desafiava a natureza. O DNA confirmava. Lucas era filho biológico de Mariana e seu marido. E da mesma forma, o DNA confirmava. Davi era filho biológico de Ana e Cláudio. A verdade explodiu na sala, com a força de um trovão. Os bebês haviam sido trocados no berçário do hospital. Não era um bebê perdido, uma criança que havia sumido no caos, mas sim dois bebês, dois destinos, completamente trocados ao nascer e criados por famílias que não eram as suas de origem. O filho de Ana e Cláudio, Davi, estava vivo e bem, sendo criado por Mariana com todo o amor e cuidado. E o filho de Mariana, Lucas, também estava vivo e bem, crescendo nos braços de Ana e Cláudio, que o amavam como se fosse seu próprio. A revelação foi um turbilhão de emoções contraditórias, um alívio imenso por saber que ambos os filhos estavam vivos, que nenhum havia sido perdido para sempre, mas ao mesmo tempo uma dor lancinante e imensa pela injustiça, pela perda dos primeiros e preciosos anos com seus filhos biológicos. A complexidade que se apresentava era avassaladora, um nó impossível de desatar. O reencontro de Ana com Cláudio foi inevitável e incrivelmente tenso. Ana o procurou, com os laudos dos exames nas mãos, o papel que selava a verdade de ambos. A voz trêmula de tanto chorar e explicar, ela expôs cada detalhe, cada pista, cada descoberta. A princípio, ele estava relutante, ainda marcado pela desconfiança e pela dor da suposta traição. A ferida da acusação ainda estava aberta, mas diante das provas irrefutáveis, diante da verdade científica que não deixava margem para dúvidas, o choque o atingiu com força total, um silêncio ensurdecedor e então um soluço profundo. O perdão e a compreensão começaram a brotar lentamente, quase dolorosamente, misturados com uma culpa avassaladora por ter julgado Ana tão duramente, por ter abandonado sua família por uma verdade incompleta. A ficha caía, pesada e inegável. A sensação estranha de Cláudio no berçário não era loucura, não era cansaço. Era uma premonição da alma, um sussurro do destino que ele não soube decifrar. E agora, a verdade, por mais cruel que fosse, estava ali, pronta para redefinir todas as suas vidas. A revelação da troca de bebês, com a descoberta chocante e quase inacreditável de que ambos os meninos estavam vivos e aparentemente bem, irrompeu no cenário público com a força devastadora de um tsunami varrendo a tranquilidade aparente das vidas. Não foi apenas uma notícia local que causaria burburinho nas rodas de conversa de Vila Verde ou nos cafés do Rio de Janeiro. Rapidamente, o caso virou um escândalo sem precedentes, ecoando por cada canto do país, invadindo lares através da televisão, das ondas do rádio e das manchetes digitais que piscavam incessantemente em smartphones e computadores. As discussões giravam em torno da segurança hospitalar, da ética médica,
da responsabilidade institucional em proteger vidas recém-nascidas e, sobretudo, dos direitos fundamentais dos pacientes, dos adultos ultrajados e, mais ainda, das crianças. Vítimas inocentes de um erro crasso. Manchetes gritavam nos jornais, programas de televisão dedicavam longos e dramáticos blocos ao caso, com especialistas em diversas áreas, juristas, psicólogos infantis, médicos e bioeticistas, sendo convocados para comentar o impensável, a crueldade do destino, manifestada em um berçário. As redes sociais, por sua vez, fervilhavam com a indignação popular, inumeráveis mensagens de apoio às famílias e clamores por justiça que se espalhavam como pólvora virtual. O hospital, antes uma instituição respeitada, com décadas de serviço à comunidade e uma reputação aparentemente sólida, agora se via no epicentro de uma crise de reputação sem precedentes. Sua fachada, que antes inspirava confiança e acolhimento, parecia desmoronar sob o peso esmagador das acusações e da desilusão coletiva. Cada pedra daquele prédio parecia agora ecoar um segredo sombrio. Pressionado por uma opinião pública avassaladora que exigia respostas imediatas e punições exemplares, e pela ação legal implacável movida pelo advogado Diana e Mariana, Dr. Almeida, um homem que se dedicou de corpo e alma à causa, vendo nela não apenas um caso jurídico, mas uma profunda injustiça humana, e a administração do hospital não teve escolha, a não ser agir com urgência, transparência e, pela primeira vez, com uma contundência rara. Uma investigação interna exaustiva foi iniciada, remexendo em cada protocolo de segurança do berçário, em cada registro de entrada e saída de funcionários, em cada detalhe, por menor que fosse, de cada testemunho daquele dia fatídico. A apuração, detalhada, dolorosa e minuciosa, desenterrou falhas sistêmicas e individuais. Ela culminou na demissão sumária de vários funcionários-chave envolvidos nos turnos da maternidade e do berçário, desde técnicos de enfermagem a enfermeiros-chefes e supervisores, alguns dos quais com anos de casa e uma reputação até então impecável, que viram suas carreiras e vidas desmoronarem da noite para o dia. Além disso, a gravidade e a comoção do caso levaram à abertura de um inquérito policial formal, que visava não apenas a apurar as responsabilidades administrativas, mas também as criminais pela negligência que levou a tamanha desordem, sofrimento e troca de vidas. Mas para Ana e Cláudio, e para Mariana e seu marido, que até então haviam vivido em mundos paralelos, separados por um véu de desconhecimento, a batalha legal e o frenesi midiático, embora importantes, eram secundários. Eram meros ruídos, um zumbido distante ao fundo de sua verdadeira e mais premente prioridade, o único farol a guiá-los nesse mar revolto de emoções, de incertezas e de um futuro que se abria como um abismo, era o bem-estar das crianças. Lucas e Davi, com seus delicados 2 anos e meio de vida, estavam em uma fase crucial de desenvolvimento. Era o período em que formavam suas primeiras memórias conscientes, solidificavam seus primeiros laços de apego e construíam as bases de suas identidades. Separar seus mundos, agora que se sabia a verdade, era um desafio que exigia a mais profunda sabedoria e empatia. Conscientes de que, a essa altura da vida dos pequenos, uma troca abrupta de lares, arrancar uma criança de seus pais de criação para devolvê-la aos seus pais biológicos, seria não apenas um ato de crueldade indizível, mas potencialmente devastador e irreversível para o desenvolvimento psicológico e emocional de Lucas e Davi. As famílias se uniram em uma série de reuniões que foram por si só marcos de dor, superação e muitas vezes repletas de lágrimas e hesitações. Não havia um manual para isso.
A literatura jurídica e psicológica apresentava poucos precedentes para uma situação de tamanha complexidade, envolvendo crianças tão pequenas e vínculos tão profundos. Não havia roteiros pré-definidos para guiar essa jornada incerta. Eles sabiam, por instinto e por amor, que a solução exigiria uma sabedoria que transcendia o senso comum, um altruísmo que se elevava acima das dores pessoais e uma capacidade de sacrifício que poucas famílias seriam capazes de manifestar. A cada encontro, o ar estava carregado de expectativas, de medos e de uma esperança tênue de que pudessem encontrar um caminho justo para todos, especialmente para os meninos. Foi nesse momento crítico, de máxima vulnerabilidade e de decisões que moldariam o futuro, que a atuação dos psicólogos infantis especializados em casos de vínculos complexos e famílias reconstruídas se tornou não apenas importante, mas absolutamente essencial. Eles não eram apenas profissionais, eram guias, mediadores e confidentes. Em sessões conjuntas, mediadas por esses profissionais experientes e sensíveis, eles guiaram as famílias através de conversas difíceis, ajudando-os a processar a dor avassaladora, a raiva justa, a culpa corrosiva e o medo do desconhecido. Os psicólogos foram claros e suas palavras ressoaram com a força da verdade inegável. Arrancar as crianças de seus ambientes familiares consolidados, mesmo que esses lares não fossem biologicamente corretos, seria uma forma de violência emocional, um trauma profundo que poderia marcar Lucas e Davi para o resto de suas vidas, afetando sua capacidade de formar laços, sua segurança emocional e sua própria percepção de identidade. A estabilidade, o amor preexistente e a segurança emocional deveriam ser preservados a todo custo. Assim, com base em profundo discernimento e amor, a decisão foi tomada e comunicada com uma dor que cortava a alma, mas com a convicção inabalável de que era o melhor para Lucas e Davi. Lucas permaneceria vivendo com Ana e Cláudio, seus pais de criação, as figuras que ele já considerava incondicionalmente como pai e mãe, e por quem sentia um amor puro, irrestrito e inquestionável. Da mesma forma, Davi continuaria em seu lar com Mariana e seu marido, que eram seus pais de criação, as figuras paternas e maternas que ele conhecia, confiava e amava desde o primeiro dia fora do hospital. Essa decisão, embora contraintuitiva para muitos, foi um ato de amor e maturidade incomparáveis, priorizando o bem-estar psicológico das crianças acima do desejo biológico dos adultos. A verdadeira revolução, no entanto, a mudança mais profunda, mais bela e mais inspiradora que emergiria dessa tragédia, veio na forma como essas duas famílias, antes estranhas, ligadas apenas por um erro cruel do destino, passariam a se relacionar. Elas não seriam mais duas unidades separadas, mas parte de uma constelação familiar única. As duas mães, Ana e Mariana, que em outras circunstâncias poderiam ter se tornado rivais amargas na dor e na reivindicação, uniram-se em uma aliança forjada pelo fogo da adversidade. Ambas, forjadas na mesma angústia e impulsionadas por uma esperança recém-nascida de construir um futuro melhor para seus filhos, tornaram-se aliadas inseparáveis. Elas concordaram em sessões de terapia conjuntas e conversas longas, honestas e, por vezes, dolorosas, em manter um contato intenso e frequente entre as crianças e seus pais biológicos. Não seria uma convivência superficial, de visitas protocolares e formais. Seria antes uma integração gradual, cuidadosa e amorosa, um tecer de novos laços sobre os já existentes, um enriquecimento mútuo de suas vidas e de suas identidades. Aos poucos, e sempre com a cuidadosa orientação dos psicólogos, a história complexa de sua origem foi sendo introduzida a Lucas, de forma adaptada à sua idade e capacidade de compreensão. Ele foi introduzido à figura de Mariana,
não como uma outra mãe que o levaria embora ou que diminuiria o amor de Ana por ele, mas como sua mãe do coração, alguém que o amava profundamente, que fazia parte de sua história e de seu sangue, e que seria uma presença constante e afetuosa em sua vida. E o marido de Mariana, o pai de Davi, seria o pai do coração de Lucas, uma figura paterna adicional que o amaria e apoiaria. As visitas de Mariana e seu marido a Lucas na casa de Ana e Cláudio tornaram-se regulares, quase semanais, transformando-se em eventos esperados e cheios de carinho e risadas. Elas se encontravam para brincar no parque, para passear no zoológico, para celebrar pequenos marcos na vida dos meninos. A primeira palavra, o primeiro dente que caía, o primeiro dia de aula. Mariana e seu marido foram inclusos, sem reservas, em celebrações de aniversário, festas de fim de ano e todos os momentos importantes na vida de Lucas, construindo uma presença afetuosa e constante que enriquecia a vida do menino de maneiras incalculáveis. Eles se tornaram figuras de amor e apoio, não de substituição. Da mesma forma, Ana e Cláudio, após o doloroso processo de reatar os laços e reconstruir a confiança, passaram a ter um papel ativo e essencial na vida de Davi, o filho que Ana havia gerado e que Cláudio descobriu ser seu herdeiro biológico. Eles visitavam Davi regularmente em seu lar, participavam de suas atividades escolares, assistiam às suas apresentações de escola, aplaudiam suas conquistas nos esportes e construíam, com paciência, dedicação e um amor profundo. Da mesma forma, Ana e Cláudio, após o doloroso processo de reatar os laços e reconstruir a confiança, passaram a ter um papel ativo e essencial na vida de Davi, o filho que Ana havia gerado e que Cláudio descobriu ser seu herdeiro biológico. Eles visitavam Davi regularmente em seu lar, participavam de suas atividades escolares, assistiam às suas apresentações de escola, aplaudiam suas conquistas nos esportes e construíam, com paciência, dedicação e um amor profundo. Foi um caminho árduo, pavimentado com muita paciência, regado por lágrimas de alegria e tristeza e sustentado por incontáveis sessões de terapia familiar que se estenderam por anos a fio. Não foi uma solução mágica, mas uma construção diária, tijolo por tijolo, de novas realidades. Foi um processo de constante negociação de limites e espaços, de aprender a ceder em pequenos detalhes que antes pareceriam grandes obstáculos, a compreender a dor do outro em sua plenitude e a estender a mão para apoiar, a perdoar o que parecia imperdoável no calor da descoberta e a amar além das convenções sociais, além do que a sociedade esperava ou compreendia. E, finalmente, de aceitação. A aceitação de uma nova e complexa realidade que, paradoxalmente, trazia consigo uma beleza singular, uma força inesperada e uma riqueza de laços que jamais teriam existido de outra forma. A compreender a dor do outro em sua plenitude e a estender a mão para apoiar, a perdoar o que parecia imperdoável no calor da descoberta e a amar além das convenções sociais, além do que a sociedade esperava ou compreendia. E, finalmente, de aceitação. A aceitação de uma nova e complexa realidade que, paradoxalmente, trazia consigo uma beleza singular, uma força inesperada e uma riqueza de laços que jamais teriam existido de outra forma. A construção dessa família expandida, onde o amor incondicional, a verdade incontestável e o bem-estar inegociável das crianças prevaleciam sobre a dor do passado e as expectativas sociais, tornou-se um testemunho vivo da resiliência humana e da capacidade de superação. Cada aniversário, cada Natal, cada feriado e evento importante se tornava uma celebração conjunta, com ambas as famílias presentes, misturando risadas, abraços e o cheiro de bolos feitos a 4 mãos. Essa convivência constante e amorosa mostrava às crianças, pelo exemplo e pelo afeto genuíno, que o amor,
de fato, se multiplica e não se divide. O processo judicial contra o hospital foi, como esperado, longo e complexo, arrastando-se por anos nos tribunais, consumindo energia, tempo e recursos emocionais. Foram incontáveis audiências, onde a dor de Ana e Mariana era revivida a cada testemunho, onde a apresentação de provas irrefutáveis da negligência hospitalar se chocava com as tentativas de defesa da instituição. A pressão constante de uma opinião pública que não permitia que o caso caísse no esquecimento, alimentada pelas reportagens persistentes e pela solidariedade virtual, foi fundamental. Testemunhas da negligência, laudos periciais detalhados e a indignação popular se uniram para garantir que a justiça fosse feita, não apenas para as famílias, mas como um alerta para que tal tragédia não se repetisse. No final, após uma batalha exaustiva, o hospital foi condenado por negligência grave e por danos morais significativos a ambas as famílias. A indenização, embora substancial e absolutamente necessária para ajudar na reestruturação de suas vidas, cobrindo custos de terapia contínua para todos, educação das crianças em escolas que pudessem oferecer um suporte emocional adequado e a adaptação a essa nova e complexa realidade familiar, não tinha o poder de apagar a dor profunda, não devolvia os anos de incerteza e angústia, mas representava um reconhecimento formal da injustiça sofrida. Era um recurso vital, um alívio em meio ao caos, que lhes permitiria continuar oferecendo o melhor ambiente para as crianças e a construção dessa nova dinâmica familiar que demandava tempo, recursos e muito suporte psicológico especializado. Anos se passaram. As feridas, antes abertas e supuradas, cicatrizaram, mas as marcas, as memórias e as lições permaneceram. O tempo, com sua sabedoria inerente e seu fluxo implacável, cumpriu seu papel de acalmar e reorganizar, mas não de apagar. Lucas e Davi cresceram, transformando-se em jovens alegres, bem ajustados, seguros de si e com uma compreensão única de suas vidas. Cada um permaneceu em seu lar principal, cercado pelo amor incondicional de seus pais de criação. Aqueles que os embalaram nas noites de febre, que os ensinaram a andar de bicicleta, que os consolavam nos primeiros corações partidos. Mas, além disso, eles tinham um laço familiar único, forte e enriquecedor que os unia não só entre si como irmãos de destino, mas também com seus pais biológicos, e que os diferenciava de qualquer outra família que conheciam. Eles aprenderam, à sua maneira e no seu tempo, com a ajuda constante da terapia e do amor incondicional de suas 4 figuras parentais, Ana e Cláudio, Mariana e seu marido, a compreender a complexidade de sua origem, a abraçar sua história. Tinham os pais que os criavam diariamente, que os amavam, educavam e os faziam sentir-se seguros, e também os pais biológicos que os amavam faziam parte de suas vidas, uma extensão preciosa de sua identidade, um presente inesperado que o destino, ironicamente, lhes concedeu. Um arranjo familiar que provava, a cada dia, que o amor verdadeiro transcende os laços de sangue e as convenções sociais, criando conexões baseadas na escolha, no respeito, na compaixão e no afeto mútuo. Cláudio e Ana, que quase viram seu casamento ruir sob o peso esmagador da desconfiança, da raiva e da dor inimaginável, reconstruíram sua união, emergindo dessa provação mais fortes e unidos do que nunca. O abismo da desconfiança, que um dia ameaçou engoli-los, deu lugar à compreensão profunda, à empatia mútua e a um amor inabalável, forjado na crise, purificado pela verdade e pela vulnerabilidade compartilhada. Eles aprenderam a valorizar cada momento com Lucas, o filho que o destino lhes entregou de forma inesperada, o filho que quase perderam na teia de um erro hospitalar. E com um carinho genuíno e sincero,
Aprenderam a respeitar e amar o elo indissolúvel que ele tinha com Mariana e sua família, reconhecendo a generosidade e o amor daquela mãe. Aquele olhar estranho que Cláudio teve no berçário, antes uma maldição que o atormentava, agora era uma estranha bênção, um sinal quase místico de que algo maior estava em jogo, um elo invisível que os ligava a um destino complexo. A história de Lucas e Davi, de Ana, Cláudio e Mariana, não é apenas um relato de um erro trágico e de uma descoberta dolorosa. Ela se tornou um lembrete vivo e poderoso para todos que a conhecem, um testemunho inesquecível de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, mais dolorosas e mais revoltantes, a verdade, por mais que tentem escondê-la ou distorcê-la, com mentiras e burocracia, sempre encontra um caminho para vir à tona, e que o amor, em suas mais diversas e surpreendentes formas, seja o amor de criação, o amor biológico, o amor reconstruído, tem o poder extraordinário de curar as feridas mais profundas da alma, de unir corações que a vida e o destino tentaram separar, e de criar novas e inesperadas formas de família. Uma história que inspira, que supera até mesmo os erros mais graves do destino, transformando a tragédia em um luminoso testemunho de resiliência, compaixão humana e afeto incondicional. Uma história que ecoa em nossos corações, repetindo uma verdade universal e atemporal. O verdadeiro lar não é determinado apenas pelo sangue, mas sim por onde o amor floresce, onde a aceitação reside e onde as almas se encontram e se reconhecem. Comente aqui embaixo de qual cidade você nos assiste. Seu comentário não apenas nos inspira, mas também nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir. Obrigado por estar com a gente até aqui.